Nos últimos dias tivemos muitas notícias na imprensa sobre as eleições dos Estados Unidos e da Bolívia e sobre a crise política que culminou com a aprovação de um plebiscito para uma nova constituinte no Chile. São muitas informações e a gente aqui no canal fez um baita de um resumão para você. Então acompanha esse vídeo até o final para você ficar sabendo de tudo, beleza? Fala galera, tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Bruno, sou jornalista, estudante de psicologia e a ideia desse canal é trazer os principais assuntos que estão sendo comentados na imprensa, no Brasil e no mundo, sempre observando o Estado Democrático de Direito, a democracia e muito respeito também pela ciência. No último vídeo nós falamos sobre a questão da polêmica das vacinas e a decisão do ministro Marco Aurélio Mello de ter soltado um líder de uma facção criminosa. Acompanha lá se você não viu ainda, que ficou bem legal. Caso você ainda não seja um inscrito do canal, eu recomendo que você se inscreva, ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Então, bora pro vídeo de hoje. Vamos começar então falando sobre a questão da Bolívia. A Bolívia, para quem não sabe, se chama Estado Plurinacional da Bolívia. Esse nome foi dado ao país após a Constituinte de 2009, que foi aprovada durante o governo do ex-presidente Evo Morales, né? Essa Constituição foi um marco histórico na visão de muitos historiadores e analistas, porque ela foi a primeira Constituição da Bolívia que levou em conta o seu enorme contingente de indígenas, né? O enorme número de pessoas que são ou descendentes ou indígenas de fato. Para você ter uma ideia de como essa Constituição foi importante para mudar a realidade política e social daquele país, existem sistemas jurídicos dentro da Bolívia independentes, ou seja, as comunidades tradicionais que têm a sua legislação, seu sistema jurídico tradicional, pode continuar julgando os crimes dentro de sua comunidade, né, de acordo com a sua lei, desde que não viole nenhum princípio constitucional. Como um exemplo disso é assim, eles não podem aplicar a pena de morte numa dessas comunidades porque fere o regime constitucional. No mais, existe sim uma autonomia importante desses povos agora dentro da Bolívia, eles foram empoderados, né? Um outro ponto importante que essa Constituição trouxe, né, é uma limitação do tamanho das propriedades. A ideia é evitar construir grandes concentrações de terra, latifúndios mesmo, né? A Bolívia é um país historicamente muito desigual, assim como todos os países da América Latina, né, constituído por elites que detêm muito, enquanto uma massa de pessoas tem muito pouco. Então, para tentar corrigir isso, nessa Constituição de 2009 foi estabelecido ali um limite do tamanho dessas propriedades privadas no campo. Um outro ponto importantíssimo que entrou nessa Constituição de 2009 da Bolívia, aprovada durante o governo Evo Morales, foi a questão da nacionalização dos recursos naturais. A gente lembra muito bem dessa história por conta daquela polêmica que envolveu a questão do gás da Bolívia, ainda na época do governo Lula. E teve também mais uma importante modificação, né, na Constituição Boliviana de 2009, que foi a limitação a 3 mandatos consecutivos para o cargo de presidente da República. Então, gente, vamos acompanhando o raciocínio aqui. 2009, Evo Morales no poder, um líder popular, aprova essa nova Constituição, né, por uma consulta popular, ela passa a vigorar, passa a valer, e aí quando chega o ano de 2019, queria ter um pleito, né, uma eleição para presidente na Bolívia, e o Evo Morales concluiria então o seu 3º mandato, o que ele fez? Decidiu sair candidato mais uma vez, atropelando a Constituição que o governo dele mesmo criou. Óbvio que isso ia dar problema, né? Bom, aconteceu a eleição em outubro de 2019, o Evo ganha a eleição e logo em seguida uma série de contestações começam a surgir sobre essa vitória dele, né, na disputa eleitoral. E aí a Organização dos Estados Americanos, a OEA, ela faz um parecer de que a eleição tinha sido fraudada. Quando tem esse parecer que a eleição foi fraudada, o Evo então sofre um pedido de prisão preventiva e uma perseguição muito grande, inclusive uma perseguição jurídica e militar. Então ele se vê obrigado
a sair do país. Então ele se asilou num primeiro momento no México e agora, nos últimos tempos, ele está na Argentina. Teve algo que aconteceu no meio do caminho, de lá para cá, que foi que em fevereiro o MIT lançou um novo parecer, só que isso já tinha se passado, sei lá, tinha se passado 4 meses, né, das eleições, mas o MIT lançou então esse parecer dizendo que não, que a eleição não havia sido fraudada, mas de qualquer forma isso não mudou a situação jurídica na Bolívia. Continuou o governo provisório e as eleições previstas para o final desse ano, que foi o que de fato aconteceu. Bom, e o que isso implica para o Brasil nessa história, né? Desde que o Evo saiu do país até agora, quem assumiu a Bolívia foi a Janine Áñez, que assumiu o governo provisório ali. A esquerda do país, o MAS e todos os seus apoiadores, uma boa parte, não via legitimidade no seu governo. Mesmo assim, o governo brasileiro firmou alguns contratos com a Bolívia, repensando as negociações, a comercialização do gás deles com a gente. A primeira coisa que o Arce falou com relação ao Brasil, né, logo que ele assumiu, que foi declarada, né, a sua vitória, foi que a partir de então o Brasil e a Bolívia iriam rever esses contratos, porque o governo brasileiro não havia negociado com o governo legítimo. Por um outro lado, essa semana o governo brasileiro reconheceu a vitória do Arce e vamos torcer para que não prejudique as relações com esse país, né? Prejudique mais, porque prejudicar esse governo atual já prejudicou e muito a relação com os países aqui do entorno da América do Sul. Então vamos para o próximo assunto. Vocês sabem que entre 1973 e 1990 o Chile viveu sob uma ditadura militar. A diferença da ditadura militar chilena para a brasileira é que lá o mesmo homem, o mesmo militar comandou na linha dura aquele país. Aqui teve uma alternância de poder entre militares e sem participação popular também, mas teve essa alternância, né, entre os generais. Lá na Bolívia foi só um que mandou nesse período. O nome dele, todos sabem, Augusto Pinochet. O período que Pinochet ficou no poder foi marcado por diversos fatores. O principal de todos é o que a gente está acostumado a ver em ditaduras militares, né, gente? Prisões arbitrárias, torturas e morte de adversários políticos. E isso foi demais lá. Foram mais de 3.000 mortos reconhecidos pelo Estado chileno, né, que o governo Pinochet causou arbitrariamente. Além disso, o Chile foi conhecido como um país laboratório dos Chicago Boys, né, que o Paulo Guedes, o atual ministro da Economia do Brasil, fazia parte. É a escola ultraliberal comandada pelo Milton Friedman, aquele economista ultraliberal. E o que isso quis dizer? Quis dizer que durante esse período a política econômica do Chile foi marcada por uma forte resistência a tudo que fosse estatal, ou seja, o Estado passou a cuidar de segurança, basicamente, né, e de outras questões institucionais e políticas. Mas a ideia de Estado mínimo justamente impedia com que o governo, que o Estado chileno provesse para a sua população saúde, bem-estar social, educação, enfim, todos esses serviços que são de seguridade social, né? Lá vigorou durante todo esse período uma Constituição que foi promulgada em 1980 que tinha normas como, por exemplo, a criminalização da ideologia marxista e dos sindicatos. E, por um outro lado, deixava muito rígida a possibilidade de o Estado se tornar um provedor de saúde, educação e outros serviços essenciais para o desenvolvimento de uma sociedade. Em 1990, então, Pinochet finalmente deixa o poder. De lá para cá, algumas mudanças importantes aconteceram na Constituição, como, por exemplo, foi retirada essa história maluca de criminalização do marxismo ou dos sindicatos. No entanto, o esqueleto da Constituição continuou o mesmo, o que gera um sentimento muito ruim por boa parte dos cidadãos chilenos, né? Porque, afinal de contas, foi uma Constituição que foi construída durante um período sombrio daquele país.
Um dos pontos que mais marcam essa Constituição é justamente, como a gente disse, a rigidez. Então, por exemplo, você precisa de mais de 2/3 da Câmara para aprovar um benefício na área da saúde para as pessoas. Então isso complica muito para as pessoas que são mais pobres. E o Chile, justamente por conta dessas políticas liberais, é um país que tem sim uma prosperidade observada, né, uma prosperidade econômica nessas últimas décadas, mas também se observou um aumento muito grande da desigualdade, uma concentração de renda muito forte. Então existe uma massa de pessoas que não são assistidas pelo Estado e também não têm condições de bancar com as suas próprias necessidades. E isso gera um grande impasse. Então tem essa questão política e moral do povo chileno e também esse descontentamento com essa falta de sensibilidade e ação do Estado no sentido de garantir serviços básicos. Foi então que no ano passado, olha só que novidade, o governo de Sebastián Piñera resolveu fazer um aumento das tarifas de passagem de transporte público naquele país, no Chile. E o povo ficou muito nervoso, começou a ir para as ruas, fazer manifestações, teve quebradeira, teve violência por parte do Estado, né, obviamente, e essa manifestação tomou um corpo tão grande que o governo resolveu voltar atrás, né, revogou o aumento das tarifas. No entanto, esse sentimento de mobilização continuou muito forte, principalmente com participação das mulheres, né, contra a opressão do machismo, e também por parte da população exigindo mais direitos e dizendo que a Constituição do Pinochet não dava conta de garantir esses direitos. Então, para responder a isso, o Sebastián Piñera, presidente do Chile, resolveu consultar a população, fazer um referendo, para ver se era o caso, então, de fazer uma nova constituinte no Chile. Esse referendo era para ter sido votado em abril desse ano, mas por conta da pandemia não aconteceu, precisou esperar um pouco mais. E aconteceu agora, nessa última semana. O Chile, então, foi às urnas, por 78% ganhou por fazer uma Assembleia Constituinte que vai acontecer em abril do ano que vem. Essa Constituinte, obrigatoriamente, terá 50% de homens e 50% de mulheres, e também um outro ponto importante é que haverá uma cota mínima de constituintes que serão indígenas. Os constituintes, foi que nem aconteceu aqui na Constituição de 88, eles não vão ser os deputados atuais do Chile, vão ser pessoas que vão ser eleitas. Vai ter um pleito, né, em abril para isso, justamente, para eleger pessoas para fazer essa constituinte. E uma norma só vai poder entrar na Carta Magna do Chile se ela tiver pelo menos 2/3 de aprovação. Então, é um momento importante para o Chile e para a América Latina como um todo, porque quando você faz uma nova Constituição, você muda toda a estrutura jurídica daquele país, e quando você muda as regras do jogo, a gente sabe que o jogo muda muito. Obviamente que o Brasil não podia, o governo brasileiro, os políticos brasileiros, eles não podem ver uma vergonha que eles querem passar. Então o Ricardo Barros, que é atual líder do governo Bolsonaro na Câmara dos Deputados, e foi ministro da Saúde durante o governo Temer, ele já falou assim, olha que beleza que o Chile está fazendo uma constituinte, a gente devia fazer uma nossa aqui também, porque a nossa Constituição dá muitos direitos aos cidadãos, mas poucos deveres. Eu queria perguntar para vocês acham que vocês têm direitos demais e poucos deveres no Brasil, meu povo? Pois é a contramão da história, né, gente? Porque o Brasil, a Constituição brasileira de 1988, foi feita após o período da ditadura militar e justamente no sentido de superar aquele momento. Então, ou seja, enquanto o Chile quer apagar o seu passado trágico da ditadura militar chilena e fazer uma nova Constituição, a Constituição das Luzes, a gente está querendo aqui, a gente não, né? O líder do governo Bolsonaro está querendo aqui apagar as luzes, tirar nossos direitos, nos dar mais deveres. Um pouco contraditório, né? Mais uma vez o Brasil completamente fora do tom no cenário internacional. Mas vamos então para o último assunto desse vídeo. As eleições nos Estados Unidos vão acontecer no dia 3 de novembro, mas o presidente Donald Trump e algumas outras pessoas já votaram. Nas eleições de 2016, a candidata Hillary Clinton teve mais votos
que o então candidato Donald Trump, mas mesmo assim ela perdeu as eleições. É difícil entender as eleições dos Estados Unidos, não é verdade? Mas vamos lá, vamos tentar entender, vamos tentar pensar junto aqui para ver se a gente consegue finalmente entender como funcionam as eleições por lá. O sistema eleitoral norte-americano, ele é diferente do Brasil, porque lá ele funciona por um sistema do colégio eleitoral. Cada estado, de acordo com o seu número de habitantes, ele vai ter um peso na eleição. E quando o cidadão vota, ele não vota diretamente no presidente. Ele vai votar para eleger um delegado. Como assim? Depois que termina a votação, é formado um colégio eleitoral e esses delegados votam e decidem o presidente. E quem define quem vão ser esses delegados é o povo de cada estado. Então, cada estado, de acordo com seu tamanho, vai ter um número X de delegados. Por exemplo, a Califórnia tem 40 milhões de habitantes. E, por conta dessa questão de proporcionalidade, ela tem 53 distritos eleitorais. Cada distrito eleitoral tem um delegado. Logo, o povo da Califórnia tem direito a eleger 53 delegados, que depois de terminada a eleição formam um colégio eleitoral junto com os delegados dos outros estados e eles sim definem quem é o novo presidente dos Estados Unidos. Além de um delegado por distrito eleitoral, cada estado tem direito a mais 2. Então, por exemplo, a Califórnia tem direito a 55 delegados. Só que tem um problema a mais aí. Nas eleições dos Estados Unidos, tem um princípio que só todos os estados, menos 2, respeitam, que é um princípio que se chama Winner Take All, o vencedor leva tudo. Então, por exemplo, na Califórnia são 53 delegados. Vamos dizer que o povo votou massivamente no Biden. E aí, e o Trump ficaria assim, se fosse proporcionalmente 40-13. Não vai ser, porque o vencedor leva tudo. Então, o vencedor, que seria o Biden, em vez de levar 40, levaria os 55 delegados da Califórnia. Por isso que é extremamente importante ganhar nos estados. No total, são 538 delegados dos estados que compõem o colégio eleitoral. Para um candidato ser eleito presidente dos Estados Unidos, é necessário 270 desses delegados. O que acontece? Quando termina a votação, já se faz a apuração, já vê quais foram os delegados que ganharam e se sabe em quem os delegados vão votar. É praticamente impossível um delegado não ser fiel à vontade do seu estado. E aí, mesmo que não formalmente, já se anuncia quem é o vencedor. E nunca aconteceu na história dos Estados Unidos de, nesse intervalo entre a eleição, da votação popular e a formação do colégio eleitoral, de ter mudado o resultado das eleições. Então é bastante seguro quando termina as eleições e se vê quais foram os delegados eleitos, que já se sabe quem é o vencedor daquele pleito. Esse ano tem uma situação que não se via há 24 anos na disputa eleitoral dos Estados Unidos. O candidato democrata, o Joe Biden, ele tem 9,1 pontos percentuais a mais que o Donald Trump quando se faz uma média de todas as pesquisas eleitorais daquele país. De acordo com esse levantamento, o candidato democrata tem 225 delegados praticamente já garantidos, enquanto o Trump tem só 115. Mas, como já aconteceu na última eleição, não dá para dizer ainda que certamente o candidato democrata de oposição vai ganhar. Porque, como a gente disse, se por exemplo o Trump vira o jogo e ganha na Califórnia, ele já vai ter ali 55 delegados à sua disposição. E as coisas podem mudar muito, mesmo que a diferença de votos totais seja muito aberrante. O que importa no final das contas é ganhar nos estados, é ganhar
nos distritos eleitorais e ter o maior número de delegados. É bastante complexo esse sistema, mas ele funciona assim há muitos anos. Os Estados Unidos dizem que é a maior democracia do mundo, né? Vigora bem, e é isso que vai acontecer esse ano mais uma vez. Do ponto de vista do Brasil, eu acho que vocês devem imaginar quais são as implicações disso, porque o presidente Bolsonaro, a gente vai deixar aqui no link a matéria para vocês não dizerem que a gente está inventando, na semana passada mais uma vez manifestou torcida ao presidente Donald Trump. Qual que é o problema disso? O presidente não pode ter um candidato favorito nos Estados Unidos? Ele pode ter a opinião que ele quiser sobre a eleição dos Estados Unidos, mas o problema é que ele é o presidente do Brasil. Querendo ou não, é ele que vai fazer os acordos comerciais com aquele país. Se a gente pensar que o nosso maior parceiro comercial, a China, é atacada pelo governo e pelo próprio presidente toda semana, e que ele já está de antemão comprando inimizade com um possível futuro presidente dos Estados Unidos, o que será que aconteceria com a nossa economia se a gente fosse, por exemplo, deixado de lado pela China e pelos Estados Unidos? A gente ficaria completamente isolado no cenário internacional, não é verdade? E assim a economia iria embora, os empregos e sim uma convulsão social aí sim poderia acontecer. Às vezes parece que é isso que o presidente quer, não é, gente? Bom, esse foi o resumão de hoje de assuntos internacionais. Eu espero que vocês tenham gostado. Curtam aqui esse vídeo, se inscrevam no canal caso vocês ainda não tenham feito. E é isso, até a próxima, valeu!